Este programa é livre para todos os públicos. Lá fui eu, né? Com as minhas coisas na mão e tal. Quando eu cheguei a um certo lugar, onde todo mundo tinha que apresentar os seus documentos, veio na minha direção um guarda, com esses fardões antigos. Eu reparei logo, ele era baixinho, gordinho, um bigode enorme, né? Aqueles fardões antigos. Era realmente um guarda de muito antigamente. E o que me chamou a atenção especialmente é que ele tinha não sei quantas medalhas aqui no peito, com aquelas tiras de pano e aquelas medalhas, mas estava cheio aqui. Você pode calcular umas 20 medalhas pelo menos com as fitas aqui. Ele veio na minha direção com um sorriso muito simpático, né? Falou alguma coisa em francês que eu não entendi. Ele fez um sinal e eu segui o sinal dele e fui na direção que ele me apontou. Andando naquela direção, são aquelas portas automáticas que, quando eu me aproximei, a porta se abriu e eu vi do outro lado, quando a porta se abriu, o sorriso desse senhor da comunidade Emanuel, com quem Dom Cipriano havia se comunicado, que eu conhecia aqui no Brasil, me esperando do outro lado com um sorriso. Eu nem me voltei para trás para agradecer ao guarda. Tal alegria, graças a Deus encontrei, era só ele, né? De todas as pessoas, eram mais de 6, 7 pessoas que eu havia entrado em contato. Lá estava ele, graças a Deus. Daí eu vi como seria difícil eu sair daquele aeroporto e tomar condução e tomar metrô. Ele me acompanhou e tudo. Quando eu voltei, depois da viagem, primeira vez que eu me encontrei com Dom Cipriano, eu agradeci muito a ele, por ele ter entrado em contato, e porque foi aquele senhor justamente quem me recebeu lá, e contei toda a história para ele. Quando eu acabei de contar, Dom Cipriano, que vocês começam a conhecer melhor agora pela televisão, me olhou com aquele sorriso matreiro dele de monge beneditino e disse para mim: Jonas, aquele vozeirão dele, né? Onde é que você está com a cabeça? Eu estranhei, disse: Dom Cipriano? Ele disse: existem guardas desse tipo? Me descreve de novo. E eu disse: olha, um fardão antigo, um azul marinho bem carregado, o peito cheio de medalhas e tal. Disse: existe guarda desse jeito no mundo de hoje? E depois, Jonas, disse ele, que nem examina, nem manda você examinar os documentos e carimbar, etc., que te indica uma porta de saída e você sai por ela sem fazer nada disso. Onde é que você está com a cabeça? Você não me disse que antes de sair você pediu ao anjo que lhe guiasse? Antes de descer você pediu. Fui eu que tive a surpresa e disse: era o meu anjo, eu não sabia. Olá, família Canção Nova, que alegria ter a sua companhia comigo neste dia, viu? E olha, como é bom a gente começar este programa Canção Nova em Minas, já com um trecho dessa pregação do Monsenhor Jonas sobre os anjos, essa pregação que foi feita no dia 24 de abril de 97. Os anjos estão a nosso favor, olha que bênção. Mas afinal, quem são os anjos? A palavra anjo vem do latim angelus, que significa mensageiro. Ou seja, os anjos são servidores e mensageiros de Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz que, ainda que na terra
A vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Os anjos são criaturas puramente espirituais, dotadas de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. A Igreja conhece o nome de 3 arcanjos e a liturgia celebra no dia 29 de setembro a festa em honra a eles, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e lembra ao mesmo tempo todos os coros angélicos. Como é importante para nós católicos conhecermos a nossa doutrina, né? Não sermos católicos só espectadores que ficam vendo a igreja, não, mas nos aprofundarmos nela. Porque muitas vezes nós podemos até ser enganados por falsos conhecimentos, falsas doutrinas e até mesmo sobre os anjos, contos de anjos que se contam por aí, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também no conhecimento dos anjos da Igreja Católica. E para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui com muita alegria o diácono permanente Paulo Simonetti, mais conhecido como Diácono Paulão. Sua bênção, diácono, bem-vindo. Deus te abençoe, Aline, Deus abençoe a todos que estão participando com a gente. Uma alegria muito grande estar aqui. Já tinha um tempinho que eu não vim aqui, mas graças a Deus estamos aqui. Oi, gente, eu falei aqui que eu já conheço o Paulão. Na época, Paulão e Lu, né? Vocês cantavam sua esposa, não é? A gente começou aqui em Belo Horizonte com o Ministério Pentecostes, né? Lá na década de 90, né? Com o LP Sonda-me, depois CD, depois gravamos no Coração da Igreja, depois a gente foi para a Comunidade Aliança de Misericórdia no ano 2000 e lá a gente gravou o Restaura Meu Povo, aí era Paulão e Lu. Aí em São Paulo, com a Aliança de Misericórdia, a gente era Paulão e Lu. Olha, gente, estiveram na minha cidade, minha terra natal, Montes Claros, também evangelizando. Já que eu fui evangelizada por vocês, pelas canções, pela música, muito obrigada, viu? Vocês também contribuíram com a minha vocação, por eu estar aqui hoje. Que bom, que bom. Nós vamos falar hoje, né, o diácono vai trazer para a gente esse conhecimento da igreja justamente sobre os anjos. Na Igreja Católica a gente ouve muito falar e a igreja já conhece, né, os anjos, os 3 grandes arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Mas algumas vezes a gente escuta outros nomes por aí, Ariel, anjos cabalísticos. Essas coisas também estão dentro da nossa doutrina ou não, diácono? Não. Embora os anjos tenham nome, não é que a gente tem que ficar buscando o nome dos anjos, né? Esses 3 que você citou são os anjos que a gente tem referência de nome, por exemplo, Gabriel, que significa mensageiro de Deus, Rafael, cura de Deus, Miguel, quem como Deus, né? Então são anjos com missões específicas, né? E então assim, esses anjos têm na palavra de Deus fala muito de anjos, né? Então assim, a gente tem uma doutrina muito concreta sobre o que são os anjos, qual a função deles na nossa vida, na vida da igreja e na vida também da família. Eu acho muito interessante porque, por exemplo, todos nós que casamos, né, por exemplo, eu que sou casado, quando a gente casa, no dia do nosso casamento, a gente tem um anjo da guarda da família que começa ali. Então isso é muito bonito, a gente não sabe disso. Todas as famílias têm um anjo que cuida da família. Nossa, que bonito, eu mesma não sabia. E qual que é a diferença entre anjo e arcanjo? A gente tem aqui os 3 arcanjos, né, esse mês de festa, mas qual que é a diferença? São hierarquias, né? A gente tem uma hierarquia dos anjos que vem querubins, serafins, principados, potestades, e vai por aí. Assim, são 9 hierarquias ao todo que a gente tem. Então, os arcanjos são de uma hierarquia maior. Sim. Né? Vamos dizer assim, a gente pensando em hierarquia, eles são de um grau mais acima, estão mais próximos de Deus, vamos dizer assim. Porque existe aqueles anjos que estão mais próximos de Deus, no louvor, na oração. Existe aqueles anjos que estão mais próximos dos homens, que são os anjos da guarda. São esses anjos que nós, cada um, quando a gente é concebido, nós temos já a designação de Deus para esse anjo cuidar de nós. Olha só. E aí o senhor falou no início, então, que ali na palavra que cada anjo tem uma função, né? E qual é
a função, sobretudo do anjo da guarda na nossa vida? Isso é muito importante a gente saber. O anjo da guarda é aquele protetor, né? Nos protege dos perigos, nos ajuda, leva as nossas orações até Deus, né? Ele também é aquele que, Padre Pio falava muito isso, que quando a gente quer mandar uma carta para alguém, peça aos anjos da guarda, né? Ele tem muitos casos na história de Padre Pio em que ele fala sobre isso, que é muito bonito. Ele conta a história de uma mãe que o filho tinha sumido, né? E não tinha notícia dele. E foi conversar com o Padre Pio, e o Padre Pio falou, escreve uma carta para o anjo da guarda, para levar para ele. Ela simplesmente escreveu o nome do filho e deixou a carta em cima do criado mudo. E no outro dia ela foi procurar, não estava lá a carta. Daí, 3, 4 dias depois, o filho mandou uma carta com notícias dele. Meu Deus! Né? Então, assim, a gente tem muitas histórias dos santos, né? Lá no Apocalipse fala dos anjos que decaíram, né? Que se tornaram demônios, são os anjos maus. E esses anjos que a gente tem, sobretudo o nosso anjo da guarda, é para nos proteger dessas investidas do mal sobre a nossa vida. Então é necessário... Olha, é interessante que mesmo a pessoa que não acredita em Deus, a pessoa pode ser ateu, ela não deixou de ter o seu anjo, ela tem o seu anjo. Ele pode estar meio inativo ali, mas ela tem o seu anjo, independente de acreditar ou não. E tem o anjo da guarda dos povos, o anjo da guarda das nações. Todo país tem um anjo da guarda. Nossa, é de fato uma corte celeste, então sustentando a nossa igreja terrena, né? Esse tempo que nós passamos por aqui. Viu só que bonito? E você? Você já fez também uma experiência com seu anjo da guarda? Quando você passou aquele aperto, aquela situação difícil, você pediu ali a ajuda e a intercessão do seu anjo? Se não pediu ainda, está perdendo tempo, hein? Você tem uma ajuda adequada que foi criada pelo próprio Deus para caminhar contigo nessa vida de santidade. Então, fica a dica aí. Essa conversa aqui está muito boa com o Diácono Paulo, falando sobre os anjos. Eu fico imaginando os anjos que estão aqui ao nosso redor, com toda a nossa equipe nesse estúdio, né, Diácono? Claro. Que bonito que é. E também as comunidades católicas têm anjos, viu? As igrejas, né? As igrejas, todas as igrejas têm um anjo também da guarda daquela igreja, né? E as comunidades que foram fundadas, as congregações, todas têm o seu anjo protetor. Tá bom, né, gente? A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente vai conversar com um casal também que faz essa experiência com os santos arcanjos. Mas o diácono também vai continuar por aqui, viu? É rapidinho, já já a gente volta. E o programa Canção Nova em Minas de hoje, nós voltamos com este tema lindo falando sobre os anjos. Comigo está o diácono Paulo, ele já deu uma catequese aqui pra gente, viu? Volta lá no YouTube, no Play Canção Nova, para você ver o primeiro bloco do programa. Nós falamos sobre os anjos da guarda, sobre a diferença de anjo e de arcanjo. Mas o diácono vai ficar por aqui ainda, a gente ainda tem muita coisa aqui para poder sugar. Mas nós conversamos também com um casal da comunidade que estão lá na missão de Fortaleza, Ruth e Wander, que fazem uma experiência linda com os arcanjos e eles vão contar para a gente. Pois é, gente, e como eu falei, a gente vai bater um papo agora com um casal, também missionários da comunidade Canção Nova, Ruth e Wander, e como eles estão lá na missão de Fortaleza, fazendo a evangelização acontecer, hoje a participação deles vai ser aqui por videochamada. Bem-vindos, Ruth e Wander! Obrigado, Aline, obrigado pelo convite, obrigado por contar conosco, né, nesse programa de vocês, que é uma bênção. Minas Gerais é uma bênção para nós, né, meu amor? Com certeza, sem dúvida. É uma alegria estarmos aqui, longe, mas tão pertinhos, né? É verdade, eles já passaram por aqui, já estiveram na missão, por isso que eles estão assim com essa alegria contagiante, viu, gente? Ô, Ruth, mas hoje a gente vem falar sobre os arcanjos, né? A sua devoção com os santos arcanjos começou bem antes, não foi, Ruth? Começou bem antes, né? Até tentando recordar, né? Eu não me recordo de alguém ter me falado dos santos arcanjos, né? Eu me recordo dessa experiência com a palavra,
né, com a Bíblia, de ali lendo. Meus pais eram muito de ler histórias pra gente da Bíblia, dos santos, né, e fui aprendendo a fazer ali o estudo da palavra, do meu jeito bem jovem, né, e nessa experiência, lendo e vendo o movimento, né, a missão de cada um, o que acontecia com cada um, esse amor foi nascendo, foi brotando no coração. E isso antes mesmo de casar, né? Porque a devoção já do Ander, essa devoção só foi aumentar após o casamento, não foi isso, Ander? Foi, com certeza. Eu já experimentava, né, no namoro, no nosso relacionamento, eu via que a Ruth já tinha uma devoção, que ela já trazia essa experiência com os santos arcanjos, mas para mim mesmo só veio no casamento mais assim, preciso, com a chegada do nosso primeiro filho. Mas, Ruth, e aí veio o casamento e os filhos, inclusive os 3 filhos têm nome dos arcanjos, não é isso? Tem sim. Quando a gente namorava, até então, de tratamento daquelas coisas, nas batalhas que a gente vive, né? Chegou uma época que uma médica disse que eu era infértil. Mas, paralelo a isso, na experiência que eu tive com o Padre Jonas, ele falava assim para mim, o senhor me chamava de Sara. Minha Sara, minha Sara, minha Sara. E aí uma vez eu encucada e falei, padre, mas que Sara é essa? Aí ele falou, Sara teve apenas um filho, mas foi mãe de toda uma geração. E aí eu, na ousadia com Deus, eu falei, não quero ser mãe de um filho só não, Deus. Se o senhor me der a graça de ficar grávida uma única vez, me dá 2. Se não, eu vou entender que eu terei mais filhos. Pronto, engravidei. E numa missa com o Padre Jonas, eu já sabia que estava grávida, eu falei com o Anderson assim, e se for um menino, qual é o nome? Aí o Anderson falou assim e tal, e a gente foi participando da missa, e aí eu falei, Jonas Miguel. Jonas, por causa do Padre Jonas, eu tinha toda a experiência com o padre, né? Na comunidade não se tinha muitos Jonas. E aí eu falei assim, eu quero Jonas. E Miguel por causa de São Miguel. Ponto. Na primeira vez que o Jonas esteve com o Padre Jonas, é interessante que tem uma foto do padre com a mãozinha assim, o Jonas com a boca assim, para pegar os dedos dele, e entre eles tem uma imagem de São Miguel. Aquilo ali, tipo assim, confirmou tudo, né? É assim, interessante que sempre o Jonas, ele foi crescendo com ele, falando do Padre Jonas, falando de São Miguel, da experiência de São Miguel na vida dele. Quando veio o Gabriel, a gente já trouxe toda essa história, né, que é o presente, que é o anúncio. Então, vou te falar agora dos próximos filhos, né? Mas assim, os nomes, eles têm uma participação muito efetiva, muito ativa na nossa vida. Então, a experiência de cada filho foi fazendo que cada vez mais nós nos aproximássemos dos santos arcanjos, né? E aí depois, logo eu engravidei do Rafael. 1 ano que o Gabriel tinha, eu engravidei do Rafael. E o Rafael diz que é um agrado, né? É a cura mesmo de Deus. Mas aí eu quero saber, né, agora com os 3 filhos, com os 3 arcanjos, vamos assim dizer, como é que vocês alimentam, assim, em família, essa devoção aos santos anjos, aos santos arcanjos? Uma na própria leitura, né? Na leitura daquilo que é o nome. Essa questão do nome, da missão, é muito forte pra gente, né? Naquilo que a gente também quer para o futuro deles. Então, através da leitura, através de oração, sempre que a gente sai do carro já é praxe, né? São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abrir para nós essas vidas, né? A nossa casa, a Ruth é bem dinâmica, ela me conhece. Sim, Ela é bem... bastante Então é dinâmica. muito são representadas, né? Pregando uma foto, preparando uma mesa, preparando um altar. Então tudo lá em casa é preparado, nada é feito assim, entendeu? A etiqueta da escola tem os arcanjos, as festas de aniversário. Ô Ruth, mas você falou aí que era uma coisa própria de vocês e agora, na verdade, você já está indo bem longe, né? Porque você já está propagando essa devoção através da internet, do Instagram. Então fica aí o convite, Ruth, para o pessoal ir no Instagram, Arcanjos Criando e Amando. É isso mesmo? Isso mesmo. Muito obrigada, meus queridos. Deus abençoe por reservarem, né, um tempinho aí também do dia de vocês, da missão de vocês, corrida aí também em Fortaleza, para estar aqui com a gente, viu? Deus abençoe mesmo. Amém. A gente aqui agradece, sabe que é uma missão, né? E tudo que a gente faz na nossa vida é uma missão. A gente não tem noção onde vamos chegar, como diz nosso padre
fundador, mas a gente precisa ser dócil, né? E é uma alegria estarmos como irmãos, né, Aline? Foi falando aí da história, dos momentos que a gente tivemos juntos, e aqui a providência de Deus nos coloca, né? Na missão de evangelizar, nos une, né? E quanta riqueza. É verdade. Obrigado, Aline. Obrigado também ao convite, a Gabriela, a todos que estão aí nos bastidores, né? Obrigado pelo convite. E você que está aí, a gente volta agora para a nossa conversa, para a nossa partilha, com muito conhecimento com o diácono Paulão. E falando de anjos, eu quero indicar para você, é claro, né? Aquele primeiro na Canção Nova que fez essa experiência, que foi o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib. E a indicação de leitura para você é justamente este livro, Lado a Lado com Meu Anjo, escrito pelo Monsenhor Jonas, onde ali ele traz também um pouquinho da história dentro da nossa fé católica, mas ele traz orações, né, que te ajudam a ficar ainda mais próximo do seu anjo e dos anjos que estão aí nos conduzindo neste mundo. Então fica a dica para você, neste mês aí em que nós celebramos esta festa dos arcanjos, fica a dica deste livro do Monsenhor Jonas, Lado a Lado com Meu Anjo. Você pode adquirir pelo nosso loja.cançãonova.com ou ligando para nós no 12 31 86 26 00. 31 86 26 00. Mas, diácono, voltando aqui para o nosso bate-papo sobre os anjos, eu quero saber do senhor. O senhor já nos deu uma catequese, já nos instruiu, mas qual é a experiência pessoal que o senhor faz com os anjos? Então, os anjos, né? Todo dia de manhã, quando eu saio, eu rezo aquela oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Todo dia. E é importante a gente rezar, por quê? Porque eles já estão atentos ali, mas se você está pedindo, ele já vai ficar mais atento ainda. Sim. Eu vou contar duas experiências, Aline, que eu tive. Uma quando eu ainda era ali meus 11 anos, a gente estava jogando futebol, lá tinha um campo de futebol grande, profissional, e a gente jogando futebol. Eu estava doido para fazer um gol, porque eu não tinha feito um gol, né? Aí eu escutei uma voz que hoje, quando eu relembro, faço memória desse momento, eu falo, só pode ter sido meu anjo da guarda, porque não tem outra explicação. Ele falou, vai mais para lá. E no que eu fui mais para lá, sobrou a bola, eu chutei e a bola foi gol, né? Eu saí igual menino, né? Feliz da vida. E um outro momento, eu me lembro que foi uma vez aqui em Belo Horizonte, ainda eu trabalhava no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ali na Rua Espírito Santo, e eu estava subindo a Rua Espírito Santo para ir para o trabalho, e me lembro que parecia que eu estava um pouco distraído, assim, né? E sem prestar muita atenção, e eu tinha que atravessar uma rua que está o cruzamento da Espírito Santo com Augusto de Lima. E eu sei que eu fui assim, tão distraído, não estava prestando atenção, não sei, parece que a cabeça estava em outro lugar, né? E parecia que tinha alguma coisa me puxando, assim, sabe? Que não deixava eu ir, eu olhava assim, não via ninguém. Eu falei, mas que coisa. Aí eu fui assim, mais depressa, de repente senti aquele trem me segurando, pensei, não, passou um carro foguetado assim, ó. Nossa. Se eu tivesse ido na velocidade que eu estava pensando de ir, talvez eu tivesse sido atropelado. Com certeza. Né? Eu falei assim, nossa, foi o meu anjo da guarda. Na mesma hora que isso aconteceu, eu falei, foi o meu anjo da guarda. Olha só, são experiências simples, né, simples, do dia a dia. Eles estão assim, do nosso lado, o dia inteiro. Eu lembro do Dalvi Magalo falando assim, quando ele fez aquela música, Conversando com Dois Anjos, ele falando, né, perguntou para esses anjos se tinha algum momento que eles abandonavam a gente. Ele falou, não, nenhum momento, nós estamos o tempo todo com vocês. Mas um único momento nós nos afastamos um pouquinho. E ele perguntou, mas por quê? Porque quando vocês comungam o corpo de Cristo, sai um brilho tão forte do coração de vocês, de dentro de vocês, que nós ficamos um pouco à distância adorando essa luz que é o Cristo. Já nesse mês, no dia 29, a gente celebra a festa dos arcanjos, não é isso? Isso. No dia 2 nós temos a festa do Anjo da Guarda, né? Tá pertinho. 2 de outubro. Então tem o Anjo da Guarda e
Inclusive, assim, a gente está fazendo em família a Quaresma de São Miguel, né? Que é importante também, né? A gente celebrar, mas a gente celebra essa festa importante da igreja. São seres espirituais, são realidades, né, de seres inteligentíssimos, espíritos perfeitos, que Deus colocou ao nosso serviço, né? E que a gente tem que ter essa devoção. É importante a gente ter essa devoção, né? Essa luta que a gente vive, né? Essa luta espiritual, o anjo da guarda nos ajuda muito, né? E não só os anjos da guarda. Aqui tá os três aqui, ó, né? A imagem dos três nos ajudam muito nessa luta, né? Só para vocês terem uma ideia, naquele ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Vocês veem lá que tem dois anjos. Um é São Gabriel e o outro é Miguel, né? Um é o anjo que anuncia e o outro é o anjo que está com os cravos, a espada que transpassou o coração de Jesus, né? Esses dois anjos estão lá no ícone, um do lado e outro de outro. E Nossa Senhora tem o título, né? Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Rainha dos Anjos, exatamente. Diácono, essa conversa tá boa demais. Quero agradecer sua presença aqui, viu? Por estar com o senhor pessoalmente. Depois de muitos anos. Quero convidar você, no início de outubro, você que tem filho adolescente, jovem, sobrinho, neto, aqui na Canção Nova nós vamos ter o Congresso Jovem. Olha só que bênção! Então convoca aí a juventude, o seu grupo de jovem, o seu grupo de EAC da sua paróquia para participar desse Congresso Jovens junto conosco, tá? Acesse lá o nosso Instagram, @CançãoNovaBH, @CançãoNovaBH, para você ficar por dentro e já começar a se preparar para este grande evento que nós vamos ter aqui na Canção Nova. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada, Diácono. Nada, Deus abençoe a todos. Muita alegria estar aqui. Amém. Mas eu sinto no coração da gente finalizar esse programa com essa oração. Essa que é uma das primeiras que a gente aprende, né? Só falando desde pequenininho só aprende e eu fico rezando ali com o meu menininho também. Mas é uma oração curtinha, que a gente aprende desde criança, mas extremamente poderosa. Então vamos juntos? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Deus abençoe você e até a próxima. Tchau.